Graça e paz, igreja. É bom voltar a esse lugar. Quem estava aqui quando eu vim a primeira vez? Poucas pessoas, mas marcou a minha vinda aqui, porque eu fui muito bem recebida. E agora eu reencontro esse casal simpático aqui, o Otto e a sua esposa, que me recebem de novo com carinho nesse lugar. E o pastor Anderson, que é filho da minha amiga Lil. Tem gente que nunca deixa de ser o filho de fulano. E é bom isso, não é? Porque os pais são referência para nós. Nós fazemos sempre menção aos nossos pais com honra. E ele marca também a minha vida por ser filho de uma amiga querida minha. Então, voltar a esse lugar é muito bom. Eu quero orar com você antes de começar a ministrar. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho Jesus, nós nos reunimos agora, Senhor, para aprender coisas da Tua Palavra, princípios da Tua Palavra, preceitos da Tua Palavra, e nós precisamos muito do Teu Espírito, Pai. É impossível termos revelação sem discernimento espiritual. Nós não queremos aprender a letra apenas no nosso cérebro humano. Nós não queremos que o nosso intelecto tenha conhecimento. Nós não estamos aqui por isso, mas estamos aqui, Pai, para sermos marcados pela Tua Palavra como uma palavra rema, uma palavra que produz vida. Por isso, Senhor, ministra o nosso coração, fala conosco de uma forma especial. Eu sei que para muitas pessoas vai ser um divisor de águas na história dela, da sua família, mas eu não posso fazer nada disso sozinha, Pai. Eu preciso muito do Teu Espírito. Reconheço que a minha suficiência vem do Senhor. Por isso eu digo sim e amém para tudo aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite através da minha vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Dentre os temas que nós temos de cura e libertação, e eu tenho ensinado cura e libertação há mais de 30 anos. É um chamado de Deus para a minha vida. Eu falo que Ele me fez juíza para entender o mundo espiritual. Ele me fez juíza para entender a legalidade do mundo espiritual, para me fazer entender princípios de justiça no mundo espiritual. E dentre os temas, inúmeros são os temas de cura e libertação, existe um tema que eu escolhi trazer para vocês. E nós vamos falar os 3 dias do mesmo tema. No último dia vamos orar todos juntos. Esse tema, eu diria que mesmo que eu não ensinasse mais nada de libertação, mesmo que não houvesse outra revelação de Deus para mim, eu já me sentiria como cumprindo o meu chamado, que é heranças espirituais. Heranças espirituais, heranças espirituais. Nosso coração é fechado para esse assunto. É uma estratégia do inimigo bloquear em nós a capacidade de entender que Deus é um Deus de gerações e que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. É interessante que a mesma igreja que declara versos da Bíblia, por exemplo, eu fui moço, hoje sou velho, jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Fala de um Deus de gerações, fala de um Deus de descendência. Fala, sua descendência será socorrida, mas a descendência do ímpio será exterminada. É o mesmo Salmo. É o Salmo 37 que fala isso. Deus é um Deus de descendência. Aonde que Ele escreveu que Ele visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração? Em que lugar da Bíblia? Ele escreveu nos 10 mandamentos. Nós não temos nenhuma dificuldade em entender que os 10 mandamentos continuam valendo. Não temos nenhuma dificuldade para entender que matar continua sendo um pecado que vai levar o homem para o inferno. Adultério, idolatria, desonra pai e mãe, nós não temos dúvida disso. Mas quando chega nesse versículo, que também está nos 10 mandamentos, nós dizemos que ele não existe mais, que ele já passou. E a realidade das famílias mostra
que ele não passou. A realidade das famílias mostra que há uma repetição de problemas, de pecados, consequências geracionais de pecados. Numa mesma família, você vai ver históricos de mortes prematuras, enfermidades graves, suicídios, e não tem muita explicação. Até o homem ímpio sabe que tem uma história geracional. Se você for contratar um seguro de vida, o agente de seguro vai perguntar: tem muitas histórias de câncer na sua família? Mas o câncer não é genético. Não existe uma genética para você herdar câncer. Mas por que numa determinada família tem muitos históricos de câncer, ou problemas cardiológicos, ou problemas outros de saúde que se repetem, se não há resposta clínica para isso? Ou então, famílias desagregadas, históricos de separação que se repetem, casamentos que não são casamentos, que são de fachada, da bisavó foi assim, da avó foi assim, da mãe foi assim, e agora o casamento que você está vivendo está assim. Em resumo, respostas que nós acabamos atribuindo a Deus, que não é Ele quem faz. Aprendemos a dizer: não, é a vontade de Deus. Não, Deus é que está fazendo isso. Interessante que o livro de Jó é o livro mais velho da Bíblia. O livro de Jó foi escrito antes do livro de Gênesis. E você vai ver que no livro de Jó, quem toca nos filhos, quem toca nos bens, quem toca na saúde, é o diabo, não é Deus. Mas Jó não sabe que é o diabo, ele pensa que é Deus. E Deus permite escrever o livro de Jó para que nós saibamos que o mundo espiritual pode interferir no mundo natural. E nós acabamos por paradigmas errados, porque fomos instruídos de um jeito que nos dizia que isso não acontece, por paradigmas que não são bíblicos, são doutrinários. Nós acabamos rejeitando no nosso coração essa ideia de visitar a iniquidade dos pais nos filhos. E isso fez com que o nosso coração se fechasse para um ensino do novo de Deus. E o vinho novo só é derramado no odre novo. Velhos paradigmas precisam ser quebrados. Nós vamos romper estruturas velhas para Deus nos dar o novo. Outra coisa, você talvez pense: eu já sei tudo sobre esse assunto. E eu digo que isso é soberba, porque quando você diz que já sabe tudo sobre determinado assunto, você está dizendo que Deus é limitado, que Deus não é capaz de dar nada de novo mais sobre determinado assunto, que o que Deus deu, Ele já acabou e Ele não tem mais nada a fazer. Mas Deus é infinito e tem infinitamente mais para nos dar. Ele não cessa de dar. Ele não cessa de abrir os selos e revelar para a sua igreja aquilo que Ele quer ensinar para a sua igreja. E por que não revelou antes? Por que não revelou no começo do começo, então? Por que não revelou há 100 anos atrás, há 200 anos atrás? Porque Deus faz conosco como nós fazemos com os nossos filhos. Ele é amoroso, Ele é cuidadoso, Ele é paterno. Você não vai pegar um filho seu, que tem 4, 5 anos de idade, e vai colocar ele para fazer problemas com logaritmos. Ele não vai conseguir. Então, você vai ensinar para ele primeiro contar de 1 a 10. Depois que ele aprende a contar de 1 a 10, aí você dá uns probleminhas. Ou talvez ensine ele somar e subtrair. Depois você ensina ele multiplicar e dividir. Depois você vai dar uns probleminhas com as 4 operações. E você vai dar frações, quando ele já souber os problemas com as 4 operações. E você vai dar problemas complexos, logaritmos, quando ele já estiver expert e perito naquilo que já foi gradativamente ensinado. E eu falo que Deus faz isso com a sua igreja. Ele vai abrindo os selos. Ele vai abrindo os selos, ele vai abrindo os selos. É interessante que nós somos estimulados por Deus a nos desenvolvermos, a termos maturidade no entendimento das coisas espirituais. Mas parece que muitos de nós ficam no tempo, para no tempo. O que aprendemos, aprendemos e acabou, e não tem mais nada de novo para aprender.
Mas quando você vai, por exemplo, para a carta aos Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 5, você vai ver que há um estímulo de Deus para que nós desenvolvamos a nossa vida espiritual para entender luz e trevas, entender bem e mal. Hebreus capítulo 5 diz assim, vamos ver desde o versículo 7. Jesus, nos dias da sua carne, oferecendo com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido, quanto ao que temia, e ainda era filho, e aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e tendo ele sido aperfeiçoado, ele se tornou o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Está falando do sacrifício e de Jesus como Salvador. E no versículo 11 diz assim, temos muito a dizer, e difícil de explicar, porquanto vos fizestes tardios em ouvir. E diz o versículo 12, porque quando devias ser mestres, pelo tempo decorrido, ainda necessitais que vos ensine quais são os princípios elementares da palavra de Deus. E aí, vocês estão necessitando de leite, e não de alimento sólido. Porque qualquer que se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido, mais o alimento sólido, não o leite, é para os adultos, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos entender o que está escrito. O autor está dizendo, vocês são meninos, vocês precisam desenvolver. Porque se vocês continuam meninos, vocês precisam de leite. Agora tem um alimento sólido, que não é para menino, é para adultos, é para maduros espiritualmente. E ele diz, o alimento sólido é para os adultos, para os maduros. Para aqueles que pela prática, não é pela teoria e nem pela doutrina, é pela prática, pela vivência espiritual. Pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem e o mal. Pela prática tem as suas faculdades. Que faculdades são essas? Será que está falando de faculdade intelectual? Cursos teológicos, especialização teológica? Não. Está falando de discernimento espiritual. Pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Não é faculdade física, não é academia de ginástica também. Pela prática, tem as suas faculdades espirituais. Eu já preciso te dizer algo. O homem tem corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23 fala, apresenteis vosso espírito, alma e corpo, íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Espírito, vírgula, alma e corpo. São coisas diferentes. Há uma tricotomia no homem. O homem tem alma e espírito. Lembra que está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, apta para separar a alma do espírito? Você se lembra de Ana? Querendo um filho, Samuel, 1 Samuel conta. Ana chega ao sacerdote, vai chorar diante do altar, e o sacerdote pensa que ela está embriagada, e Ana fala, não, eu não bebo vinho nem bebida forte. Eu sou uma mulher de alma atribulada e de espírito angustiado. Alma e espírito são coisas diferentes. O homem tem corpo, alma e espírito. Corpo é o que você vê. É o que está visível para você. Até aparece nas entranhas, nas ultrassonografias, tomografias. A alma é uma porção sobrenatural também, mas que foi formada por Deus.
para fazer do homem alma vivente e relacionar-se na horizontal. A alma é uma porção que temos para relacionar uns com os outros. Quando lá no Éden, Deus fala, não é bom que o homem viva só. O homem não estava só. Deus conversava com o homem na viração do dia. Como é que alguém está só se tem Deus conversando com ele? Quando Deus fala, não é bom que o homem viva só, Ele está falando de outros seres como ele. Esposa, filho, amigos. Não é bom que o homem viva sozinho, como homem na face da terra. Tem que ter outros homens. A nossa alma é a nossa porção, onde está as nossas emoções, estão as nossas emoções. É na alma que temos tristeza, alegria, choro, sonhos. Amamos, ficamos bravos. Na nossa alma também está o nosso intelecto. Tudo que nós estudamos e aprendemos, todo o conhecimento que temos, está na nossa alma. É uma parte que é a nossa caixa preta. E na nossa alma estão as nossas vontades. As nossas decisões ocorrem no nível da alma também. Eu posso estudar tudo sobre qualquer coisa na minha alma. Eu posso estudar direito, para eu fazer o concurso para juíza e ser aprovada no concurso. Eu estudei muito, eu fui aprovada no primeiro concurso que eu fiz. Estudei muito, todos os ramos do direito. Direito civil, direito de trabalho, direito tributário, direito comercial, processo civil, processo penal, tudo. Aonde eu estudei? Na minha alma, no meu intelecto. Agora, se você pegar um pedacinho do meu cérebro, que tem tudo isso de informação, mais 68 anos de convivência com filhos, com marido, com igreja, com amigos, com perdas, com alegria, com tristeza, com choro. Quanta coisa está guardada nessa caixa preta chamada alma. Mas se você tirar um pedacinho do meu cérebro e colocar no microscópio de alta resolução, você só vai ver células. Só neurônios, células cerebrais. E se você pegar um pedacinho de uma célula, de um cérebro de um bebezinho que acabou de nascer, não aprendeu nada, não sabe nem falar, não estudou nada, não tem emoção nenhuma ainda, só tem o histórico da vida intrauterina, e tiraram um pedacinho, um naquinho, e levar para um microscópio, o que você vai ver? Só célula. Mas aonde está tudo que eu estudei, tudo que eu chorei, tudo que eu ri, tudo que eu aprendi? Está no sobrenatural. Não está no mundo natural. E essa é a maior argumentação que eu tenho com os psiquiatras e os psicólogos que vão fazer os seminários que eu dou. Eu falo, você acredita na alma? Acredito. Chama de psique. É o ego. Você acredita? Acredito. E você pode ver a alma humana? Não. Então por que você não acredita no espírito? É a mesma coisa. Também é sobrenatural. A única diferença é que o espírito é a parte que Deus colocou em nós para conectar-se com o mundo espiritual. Não é na horizontal, é na vertical. O espírito é a parte eterna do homem. Quando a Bíblia fala que o homem morre, o corpo volta para o pó. E o espírito volta para Deus. A palavra volta significa que lá é minha origem e lá é o meu destino. Eu não sou de Natal, eu sou de Resende. Eu cheguei num voo na madrugada de ontem, muito tarde. Houve um contratempo. E o meu voo chegou madrugadão mesmo, quase 3 horas da manhã. 2 e pouco. Eu não sou daqui, eu vim para cá. E eu vou embora, eu volto para a minha cidade. Ainda vou para Goiânia pregar, depois volto para Resende. Quando a Bíblia fala, o homem morre, o corpo volta para o pó, e o espírito volta para Deus, que o Deus está dizendo que a origem do meu corpo é o pó, e é o destino do meu corpo. E a origem do meu espírito é Deus,
E o destino do meu espírito é Deus. Só se o homem fizer escolhas erradas, ele não vai voltar para Deus com o seu espírito. Ele vai ficar separado de Deus eternamente, porque o salário do pecado é a morte, e morte é separação de Deus. Mas se ele cumprir o plano de Deus, ele vai voltar para Deus. Ah, lembra de Deus falando para Jeremias? Antes que eu te formasse, eu te conheci. Onde ele conheceu Jeremias antes de formar Jeremias? No mundo espiritual. Antes que saísses do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações. Eu te dei um ministério profético antes de você sair da barriga dela. Ah, então você tem uma vida espiritual que ela ultrapassa o limite da sua vida natural. Sim. Você já era um espírito antes de vir para a barriga de sua mãe, e você continua sendo um espírito depois que o corpo voltar para o pó. E o espírito é eterno. E aí, não pense que eu me perdi, eu falo, sabe o que eu queria, pastor? Vamos fazer o seguinte, vamos botar um sofá aqui para mim? Tira esse, porque eu com essa lesão no braço, eu não consigo levantar muito o meu braço, está muito ruim isso aqui, muito alto. Vamos fazer um pouquinho de tumulto aqui, mas no fim dá tudo certo. Aí me traz aquela mesinha lateral ali, que tem rodinha também. Eu estou dodói, por isso que eu estou assim meio enjoada, viu? Eu sofri uma lesão, eu vou me submeter a uma cirurgia e eu não posso ficar com o braço levantado. E o púlpito é alto, esse povo é grande demais. Aqui eu acomodo meu braço aqui, ó, dá certinho, viu? Eu estou com a lesão aqui, não posso fazer esse movimento. Tá bom assim, pastor? Isso, aí põe a mesinha aqui, põe a água na mesinha, isso. Obrigada, ficou perfeito. Perfeito. Aí, se eu entendo que eu tenho corpo, alma e espírito, e se eu entendo que o meu intelecto está na minha alma, eu vou entender a diferença entre conhecimento e discernimento espiritual. Porque o conhecimento se dá no acúmulo de informação na alma, no cérebro. O mesmo lugar onde eu estudo direito, eu posso estudar Bíblia, por que não? Posso estudar inglês, francês, japonês, no mesmo lugar do cérebro. Eu posso guardar informações. Agora, eu só posso discernir as coisas espirituais, não pelo conhecimento, mas pelo discernimento espiritual. Deixa eu te lembrar umas histórias bíblicas. Havia um povo que estava nos templos, orando e anunciando a vinda do Messias. Os doutores da lei, estudiosos, conhecedores das Escrituras, liam os livros dos profetas, doutores da lei, fariseus, escribas, todos eles altamente religiosos e altamente informados. E Jesus estava na terra, e eles não o identificaram. Jesus estava num jumentinho montado do lado de fora, e eles estavam dentro do templo falando que Jesus viria um dia. E tinha um homem simples, um homem do povo chamado Simeão. Não era doutor da lei, não era escriba, não era fariseu. Esse homem estava em casa e o Espírito Santo falou para ele, vai para o templo que você vai ver o Messias. E ele foi para o templo e ele encontra quem no templo? Maria com um bebezinho no colo. Maria com um bebê no colo. E quando ele olha para aquele bebê, o Espírito testifica no Espírito dele, é o Messias, já nasceu. Aí ele fala, agora eu posso descansar em paz. Os meus olhos viram a salvação. Que diferença tem entre Simeão e os doutores da lei? Um está querendo conhecer Deus no intelecto, e o outro espiritualmente, discerne as coisas espirituais. Um dia, Evangelho de Lucas, capítulo 4, conta que Jesus chegou em Nazaré, onde fora criado, e como seu costume, foi na sinagoga ler o livro
Lê, congregar. Jesus congregava. Isso é uma lição para nós também. Porque Jesus tinha muitos problemas com os religiosos. Jesus tinha mais problema com os religiosos do que com os demônios. Os demônios chegavam diante de Jesus e se prostravam e diziam: bem sei que és o Santo de Deus. Os religiosos só davam um problema para ele. Até querer jogar ele de despenhadeiro queriam. Mas ele congregava, mesmo tendo problemas. Porque ele sabia que ali era o lugar onde ele estaria trazendo vida e observando as coisas do reino de Deus. Então não fuja da igreja, não. Só tem um varão perfeito, o nome dele é Jesus. Nós somos todos imperfeitos, cheios de encrenca. E Deus às vezes coloca um para ser a lixa do outro. Deus coloca um para lixar o outro, para aperfeiçoar o outro. Né? Não sai, diga assim: não pare de congregar. Fala olhando para o olho do seu irmão. Fala: não pare de congregar. Fala: deixa Deus te lixar. Amém. Jesus vai para a sinagoga. Lucas 4, a partir do versículo 16, conta isso. Indo para Nazaré, onde fora criado, foi no sábado ensinar na sinagoga, e segundo seu costume, lhe deram o livro para ler, o livro do profeta Isaías. E Jesus abre o livro do profeta Isaías. A profecia de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. Jesus lê a profecia. Essa profecia foi escrita 700 anos antes daquele dia. Jesus abre um livro e lê uma profecia que fazia 700 anos o povo judeu estava lendo. Geração após geração lia a profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Era o anúncio do ministério dele. Era o anúncio que lá no Jordão, a voz do Pai seria ouvida dizendo: esse é o meu Filho amado. O Espírito desceria como pomba. O Filho estaria na terra, a Trindade estaria junto agora. Ia começar o ministério dele, só ali começa o ministério dele. Quando ele recebe o Espírito no Jordão. Só ali a autoridade vem do céu para a terra. Só depois dessa descida do Espírito ele pôde se encontrar com o diabo para ser tentado. Antes a autoridade não estava na terra. E aí ele lê esse texto. Ele lê. Ele está na terra agora. 700 anos antes foi escrito. Fazem 700 anos que anuncia a vinda dele. Ele está na terra. E ele lê o texto. Quando ele termina de ler, ele fecha o livro, ele olha para a congregação. E ele fala: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E queriam jogar ele de um despenhadeiro. Imagina, ele abre o livro, lê a profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados, para libertar os cativos e oprimidos do diabo, para anunciar o inaceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Fecha o livro, olha para o povo e fala: eu sou o cara, eu sou esse aqui. Eu sou esse, que vocês estão profetizando que viria à terra. E o que aconteceu? Ao invés de dizerem glória a Deus, é o Messias chegou, a profecia se cumpriu, aqui está Ele, nós vamos ver a glória do Pai, a glória do unigênito do Pai. O que eles fazem? Eles expulsam Jesus da sinagoga. Sabe por quê? Porque letra sem discernimento espiritual não traz conexão com o céu. Quando a Bíblia fala que a letra mata, o Espírito vivifica, é isso que ela diz. Então, o primeiro paradigma que nós temos que quebrar, eu quero só quebrar paradigmas primeiro, é que muitos dos conhecimentos que tivemos, sem discernimento espiritual, impede que nós tenhamos uma visão espiritual que Deus quer nos dar. Nós somos espíritos e Deus quer que andemos no Espírito. A Bíblia fala que apenas espiritualmente se discerne as coisas espirituais. Está escrito apenas espiritualmente se discerne as coisas espirituais. Deus é espírito. Nós somos espíritos. Tudo que fizermos é espiritual.
E a notícia que eu tenho para te dar é que o mundo espiritual é muito maior do que o mundo natural. É como se o mundo espiritual fosse toda a nação brasileira e o mundo natural fosse só esse salão aqui. O mundo natural é pequeno perto do mundo espiritual. E a influência do mundo espiritual no mundo natural é real. Por isso aprendemos a luta não é contra a carne e o sangue. A luta é no mundo espiritual. Então, o primeiro paradigma que temos que quebrar é abrir o nosso coração para o novo de Deus. Queridos, eu estou falando do que eu precisei viver. Todos os conceitos e preconceitos que eu tinha, eu tive que jogar fora. Eu tive que falar: Deus, me ensina o que o Senhor quiser. Eu estou disposta a aprender o novo, porque o Senhor não acabou. O Senhor tem mais e tem infinitamente mais para nos dar do que pedimos ou pensamos. Amém, igreja? O outro paradigma que nós precisamos quebrar é que heranças espirituais ou maldições hereditárias ou legados geracionais, que é tudo a mesma coisa, a gente resolve fazendo oração de quebra. Eu quebro, eu quebro, eu quebro. Eu quero dizer que você não quebra nada. Eu quero dizer que é a maldição que te quebra. É a herança que te quebra, é o mal que te quebra, você não quebra ele. As coisas no mundo espiritual, elas são regidas dentro de princípios. A confissão de pecados é que cancela pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Está escrito isso. Está escrito no livro de Atos, capítulo 3. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Imagina uma bola de aniversário dessas que enfeitam salões, que nós fazemos festa para as crianças. Imagina que essa bola é um revestimento que te protege. Você está lá guardado, escondido, protegido por uma proteção especial de Deus. Imagine que dentro dessa bola tem uns anjos com você. Porque a Bíblia fala no Salmo 37, os anjos do Senhor acampam ao seu redor, do que os temes livre guarda, Salmo 34. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor, dos que o temem, os livres os guardam. Os anjos estão ao redor. Redor é perto. Os anjos estão juntos, na verdade. Quando a Bíblia fala que quando você é hospitaleiro, sem você saber, você está hospedando anjos. Algumas pessoas pensam que esse versículo refere-se a pessoas tão boas, a pessoas tão preciosas, que são quase como anjos. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando literalmente de anjos. Você vai para o original da palavra, é anjo mesmo. Se você me recebe na sua casa, o anjo que anda comigo vai junto comigo para a tua casa. Ele não vai me deixar. Quando eu entrar, ele não vai ficar do lado de fora. Ele fica acampado ao redor. Se você recebe, você pode ver na Bíblia, toda vez que alguém recebia um profeta, tinha galardão de profeta. Mulher estéril tinha filho, mulher estéril tinha filho. Por quê? Porque recebe os anjos de Deus juntos. Recebe um milagre de Deus na sua casa. Então, os anjos estão ao redor, ao redor. Mas a mesma Bíblia fala que os demônios estão ao derredor. O que é derredor? É mais longe. Redor é bem juntinho, derredor é um pouco mais longe. Estão ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Os anjos estão ao redor, protegendo, guardando, livrando. Os demônios estão ao derredor, fora dessa cápsula de proteção, vamos chamar assim, desse lugar de proteção. Eles não podem furar essa bola, eles não podem entrar, eles não podem infiltrar-se onde você está, por conta deles. Só tem um jeito de um demônio chegar perto de uma pessoa, é pelo pecado. É o homem que dá lugar. Imagina uma sujeira de cachorro na varanda, e imagina moscas que vêm por causa da sujeira de cachorro. A sujeira de cachorro é o pecado que atrai.
Lembra que está escrito: irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo. Quem dá lugar? Eu dou lugar. Sou eu que abro a porta, sou eu que convido para entrar. Sou eu que, pela transgressão à lei, abri uma janela no mundo espiritual. Alguns falam legalidade, outros falam brecha, eu digo janelas, onde o mundo espiritual pode entrar no mundo natural. E a Bíblia fala, João 10:10, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, diz Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. O ladrão. Mas eu vim, diz Jesus, eu vim, para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, se eu olhar para a minha vida e fizer um mapeamento dela, e encontrar alguma coisa que não seja vida abundante, encontrar alguma coisa que seja morte, roubo e destruição, a árvore que está produzindo esse fruto não é Jesus. Não. É o ladrão. A fonte não é Jesus, a fonte é o ladrão. E se o ladrão tem autoridade para entrar, matar, roubar e destruir, a porta foi aberta em algum momento da história. Por que eu te afirmo isso? Sem medo de errar, sem medo de estar falando uma heresia. Porque a Bíblia diz: maldição sem causa não se cumpre, maldição sem causa não se cumpre, maldição sem causa não se cumpre. O problema não é a maldição, o problema é a causa. É a porta que foi aberta. O inimigo entrou por ela porque encontrou legalidade para agir. A permissão foi dada pelo homem. O homem deu permissão. Aí eu pergunto a você: adianta, com uma sujeira na varanda cheia de moscas, adianta você ficar batendo toalha nessas moscas? Você vai aguentar bater 24 horas por dia? Não. 365 dias por ano? Não. Quando você bate, ela espana? Espana. E quando você para de bater? Volta. Volta. Porque a sujeira ainda está lá. O que atrai a mosca é a sujeira. O que atrai a maldição é a causa. Pastor, eu pego um Detefon e um inseticida. Detefon é muito antigo, o Otto fala: Tânia, cuidado. Você denota a sua idade pelo que você fala. Mas eu sou velha mesmo, não tem problema. Eu falo que se a vida... Eu tenho 68 anos. E eu falo que se a vida fosse um jogo, eu estaria no meio do segundo tempo. Mas vai ter pênalti e prorrogação esse jogo. Vai ter. Eu posso pegar um spray de inseticida e fazer uma morte dessas moscas. Eu vou ficar livre de outras moscas se eu tirar a sujeira da varanda? Vou? Não. Eu só vou ficar livre de moscas se eu tirar essa sujeira, limpar esse lugar, desinfetar esse lugar, der um novo cheiro para ele. A mosca vai parar de sentar. Então, um paradigma que nós precisamos quebrar também é que Satanás é o nosso problema. Não é o nosso problema, Satanás. Nosso problema é o nosso pecado. O nosso problema é a transgressão à lei de Deus. O nosso problema é aquilo que foi aberto no mundo espiritual de janela e não foi fechado. E eu tenho notícia para te dar: no mundo espiritual não se aplicam as leis da física. Leis da física só se aplicam no mundo natural. Tempo, distância, é lei da física. Eu estou distante de Resende fisicamente. Eu tenho 68 anos e eu não lembro tudo que aconteceu na minha vida nesses 68 anos. Se você perguntar o que eu tomei no café da manhã,
do dia 5 de fevereiro de 1967, eu não sei. Eu me perdi no tempo. No mundo espiritual não tem isso. Tudo é aqui, agora, já. Então o pecado, a transgressão, a vida, há 30 anos atrás, que não foi resolvida, é como se fosse agora, acabada de acontecer. E as moscas estão chegando por causa desse pecado de 30 anos atrás, que não foi confessado, que não foi tratado, que não foi remido. Outra coisa que nós precisamos quebrar de paradigmas é a respeito do sangue de Jesus, porque nós achamos que nessa cruz, esse sangue eliminou tudo e nós não precisamos abrir a boca mais, não precisamos confessar. Mas está escrito na primeira epístola de João, capítulo 1, assim, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, como ele na luz está, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em outras palavras, o sangue de Jesus não apaga pecado encoberto. É isso que está escrito aqui. O sangue de Jesus não apaga pecado que está na jurisdição das trevas, não está na luz, não foi confessado. O que não está confessado está na região das trevas. E quem governa na região das trevas é Satanás. Se andarmos na luz, como ele na luz está, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Quando a palavra de Deus diz, em Provérbios 28, o que encobre a sua transgressão jamais prospera. O que confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre jamais prospera. O que encobre jamais prospera. O que encobre jamais prospera. Você acha que Deus está falando dele? Você acha que tem alguma coisa que fica encoberto diante de Deus? Você acha que ele não sabe de tudo? A Bíblia fala que tudo está patente aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. A Bíblia fala que a palavra não veio à boca, ele já sabe qual é. O pensamento não veio à mente, ele já sabe qual é. Davi, no Salmo 139, fala: Senhor, de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, a minha alma sabe muito bem. O Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe e já sabia todos os meus dias. Para Deus não tem nada em oculto. E quando ele diz eu sou, ele está dizendo eu não sou, eu fui, nem eu serei. Passado, presente e futuro, para ele é a mesma coisa. Nós vemos com temporalidade, porque nós temos um corpo natural. No mundo espiritual não é assim. Imagina que isso aqui é uma quadra de uma cidade, 4 ruas. Imagina que aqui na frente, você está na janela do seu apartamento vendo os carros passarem. Os carros vão virar para a direita. Eles fazem no sentido de esquerda, e aí ele vem direita, direita, direita para fazer a quadra. Os carros estão vindo daqui, estão passando aqui e vão virar aqui. Você está olhando aqui. Você só vê o que está passando. E você só vê alguma coisa do que está passando. É o tempo presente. O presente para você, ele está limitado pela lei da física. O tempo, o espaço. O teu presente agora é essa sala aqui, só essa sala. Você não sabe o que está acontecendo na sua casa agora.
Você não sabe o que está acontecendo na sala do lado, onde tem outro curso aí. Você não sabe o que está acontecendo no banheiro. Você está limitado ao que você vê, ao que os seus sentidos captam. Isso é o teu presente. O teu futuro, você sabe? O teu passado? Não. Eu falei que eu tenho 68 anos, eu não sei o que eu comi, dia 4 de fevereiro de 1959, eu não sei que roupa eu vesti no dia 7 de abril de 1982, eu não sei aonde eu estava no dia 4 de março de 2015 pregando, não sei. A minha memória guarda do meu passado algumas coisas só. O que é mais marcante, datas especiais, dias de sofrimento, dias de grande alegria. Eu posso contar a minha história em 3 horas para você. Como que alguém pode colocar 68 anos em 3 horas? Porque a minha memória só guarda aquilo que é muito forte. O meu passado se perde. O meu presente tem limites físicos. E o meu futuro? Eu falei para você que eu estou com uma lesão no ombro. Eu estava ministrando no Japão. Eu fui fazer uma jornada missionária no Japão em janeiro. Dia 8 de janeiro, eu estava no gabinete pastoral atendendo um casal. E eu falei, a hora que começar o louvor, eu desço para o templo. O gabinete em cima, o templo embaixo. E a luz da varanda, tinha uma varanda para sair do gabinete, descer uma escada externa e entrar no templo. E a luz da varanda estava apagada. E tinha um degrau de 10 centímetros só. E eu saí com aquele casal do gabinete, segurando minha bolsa, minha Bíblia, meu iPad. E pela luz apagada eu não vi o desnível. Eu olhei e eu vi um nível só. E quando eu botei o pé achando que eu estava pisando no mesmo nível, eu despenquei. E caí em cima do ombro. E eu rompi 2 ligamentos, rompi 2 nervos. Nervos não, dois tendões. Eu estou com um tendão que chama supraespinhoso, rompido e separado 3 centímetros e 8 milímetros. Vai ter que operar para juntar isso. Eu estou com um tendão interno. Eu não posso fazer movimento para trás, para frente, para cima. Meu braço só levanta se eu ajudar. E dói. Se eu soubesse o que vai acontecer daqui 10 minutos, eu não teria caído. O seu futuro é completamente desconhecido de você. Você não sabe nada. Nem do passado sabe tudo, lembra de algumas coisas. Nem do presente sabe tudo, só vê o que está ao seu redor. E do futuro é uma completa incógnita. Mas Deus, Ele está vendo essa quadra aqui do alto. Ele está vendo tudo o que está acontecendo, tudo que já aconteceu e tudo que vai acontecer. Ele é o eu sou, Ele não é eu fui, nem eu serei. Então Ele sabe tudo a seu respeito. Tudo, tudo. Tudo que você já fez, tudo que você vai fazer, Ele já sabe. Ele já viu, pela onisciência dEle. Então, quando a Bíblia diz, o que encobre as suas transgressões jamais prospera, e o que as confessa e deixa alcança misericórdia, não está falando de Deus. Deus não pode encobrir nada dEle. O que encobre jamais prospera é o que não confessa. O que não abre a boca para falar do seu pecado. Porque o cancelamento do pecado precisa da confissão. Pastora, e se eu confesso para Deus, não está resolvido isso? Ah, é outro paradigma que eu preciso quebrar com você. Esse foi o mais difícil de eu quebrar. Quando você confessa o seu pecado para Deus, imediatamente você sai da morte para a vida. Imediatamente você está salvo. O arrependimento é eficaz para trazer a graça e a misericórdia sobre a sua vida e vir a sua salvação? Sim. Quando você confessa para Deus, você resolve a sua eternidade. A Bíblia fala, a alma que pecar, essa morrerá. A alma que se arrepender não morrerá mais. Agora eu quero te falar algo. Quando você confessa para Deus, você resolve a sua eternidade. E quando você cumpre a palavra
de confessar os pecados uns aos outros, para serem sarados. Você não está tratando da eternidade, você está tratando da vida agora, da vida na terra, antes da eternidade. Eu falei para você que eu tenho 68 anos e que eu espero viver muito. Eu pedi a Deus 120 anos. No dia do meu aniversário de 60 anos, eu orei e eu pedi a Deus para viver 120 anos como Moisés. Para viver com robusta velhice, como ele promete no livro de Jó. Para viver produzindo frutos na casa de Deus, como ele fala no Salmo 92. O justo florescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano plantado na casa do Senhor, na velhice ainda vai dar frutos. Eu pedi, se ele vai dar eu não sei. Mas eu não posso esperar chegar à eternidade para ter vida abundante. Se eu quero viver 120 anos, eu vou me contentar de viver 120 anos comendo o pão que o diabo amassou nessa terra? Para só na glória ter abundância. Quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham abundância, ele está falando da vida agora, porque na eternidade, no céu, o ladrão não entra para matar, roubar e destruir. Lá ele não entra. Quando Deus fala de bênção e de maldição, todos os textos bíblicos, vamos pegar Levítico 26, Deuteronômio 28, ele fala de coisas da terra. Ele fala, se você tiver a bênção, você vai ter chuva no tempo certo, até a serôdia temporã. Se você não tiver bênção, vai ter falta de chuva. Se você tiver bênção, você vai ter filhos, vai tomar nos braços os filhos dos filhos. E se você não tiver bênção, você não vai ter filhos, ou você vai enterrar filhos. Filho não tem que ser enterrado por pai, é pai que é enterrado por filho. A Bíblia fala também, se você tiver bênção, você vai ter prosperidade, vai ter tudo que precisa. Nada vai te faltar. Você vai buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e tudo vai ser acrescentado. Ainda vai ter mais do que você precisa. Ele vai realizar os desejos do teu coração, é o que você deseja. Agora, se você tiver maldição, você vai ter falta de tudo. Você vai ter que viver pedindo emprestado. Se você tiver bênção, você vai ter saúde. Se você tiver maldição, você vai ter doenças. Se você tiver bênção, você vai ter sanidade mental. Se você tiver maldição, você vai ter loucura. Enfim, tudo aquilo que ele fala como bênção e maldição. Se você olhar para isso, você vai ver que isso não se trata de eternidade. Filho, chuva, dinheiro. Sanidade mental. Isso não é coisa para a eternidade. A eternidade ou é céu ou é inferno. E no inferno não tem chuva nunca. Então nós temos que quebrar outro paradigma. O perdão dos nossos pecados por Deus nos dá a eternidade. A confissão dos nossos pecados na terra retira da mão do inimigo a procuração que ele tem para agir na nossa vida. Por que eu tenho que confessar o meu pecado para outra pessoa? Porque Deus estabeleceu que quando dois concordam na terra, há concordância no céu. Porque Deus deu para a igreja uma autoridade para ligar e desligar. Eu só posso concordar com o que eu sei. Se você ficar olhando para mim e não falar nada, como que eu vou concordar com você? E eu vou desligar o quê, se você não abrir a boca? E quando oramos e desligamos, nós rompemos e fechamos as janelas. E se não quebrarmos esses paradigmas, nós podemos fazer parte daquele grupo de pessoas que estão caminhando e caminhando e caminhando e caminhando na igreja. E não conseguiram ainda chegar no lugar da vida abundante. Porque tem coisas da nossa vida
que está nas mãos do inimigo. Aqui nesse lugar, talvez você não conheça um fruto chamado pequi. Tem alguém que conhece pequi aqui? Pouquíssimas mãos se levantaram. Pequi é um fruto do centro-oeste. A árvore que dá o pequi é o pequizeiro. Pequi é um fruto bem exótico. É como se fosse um abacate, só que o que você come não é a polpa, é justamente a semente. E você rói ela no dente, igual um ratinho, porque a polpa dela é bem fininha. E no meio da semente tem espinho. Se você morder, você vai chegar no espinho. Então você não pode morder, você tem que roer só. Pode roer sem medo que não vai chegar no espinho. O espinho está lá no fundo. E o pequizeiro é uma árvore do centro-oeste. E o pequizeiro dá a florada do pequi no mês de setembro. Agosto, setembro, outubro. Exatamente quando o cerrado está todo seco. O pessoal ainda usa fazer queimada. Então está lá tudo seco, aquelas árvores secas, houve queimada, está tudo retorcido. E aquela árvore começa a dar flores. Mas é uma flor tão linda, parece uma orquídea. Enche de flores. Flores finíssimas. E aí, depois da florada, as flores caem e fazem um tapete. É a coisa mais linda de se ver. Porque o cerrado está todo feio, todo rústico, e aquela única árvore verdinha, com folhas e flores no chão. E o veadinho matreiro, um animal do centro-oeste, gosta da flor do pequi. O veado matreiro come a flor do pequi. Em resumo, na época da florada do pequi é a época da caçada. Proibida por lei, mas o caçador está lá. Como que se dá essa caçada? O caçador veste uma roupa onde ele esfregou na mata, tem cheiro de folha, sobe no pequizeiro, quando escurece, prepara uma arma e fica de tocaia. Ele fica fazendo a espera, o caçador fala espera. E o veadinho sai do meio da mata lá, do cerrado, e vem comer a flor do pequi. Ele vai, invariavelmente, ele vai nos pés onde tem flor caída no chão. E ele vem desconfiado no começo, ele acha que tem perigo, depois ele já acha que não tem, porque na mata é predador, presa e predador, caça e caçador. Então, os animais da mata são oriçadíssimos. Qualquer ruído, eles saem batidos. E ele vem, e ele vem, ele vai, ele vem, ele vai. Aí ele acha que não tem perigo. Ele simplesmente descansa. Come, 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 come e deita embaixo da árvore. Quando ele deita, o caçador só dá um tiro. Pá! E ele mata o veado matreiro. E aí eu pergunto para você, por que que o caçador, que não tem o faro do veado matreiro, não tem a agilidade do veado matreiro, não é capaz de saltar porque não tem adrenalina no nível do veado matreiro, não mora na floresta, não é o seu habitat, por que que ele venceu aquele bichinho? Por que que nessa guerra ele venceu? Porque ele fingiu que não existia. E o bichinho acreditou que ele não existia. E é assim com as nossas vidas. Nós atribuímos a sorte, atribuímos a uma prova de Deus, a morte, roubo e destruição que acontece na nossa vida. Mas não atribuímos ao único que faz isso, é o diabo. Quando falamos que Deus nos prova dando doenças, nós estamos indo contra a palavra. Porque na palavra diz que Ele é o Deus que sara. Ele não é o Deus que adoece. Na cruz do Calvário diz que Jesus levou sobre si as nossas doenças. Pelas pisaduras dele fomos sarados. Além de perdoar as nossas iniquidades, Ele curou as nossas enfermidades. Como que podemos achar que Ele anda pela terra dando doença? Se temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio para trazer vida na terra, Ele pairava sobre a face das águas e trouxe vida onde não tinha vida.
Se Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele é a certeza da nossa ressurreição. Ele é o penhor da nossa ressurreição. Ele vai nos ressuscitar dentre os mortos. Se Ele pode ressuscitar e dar vida, e vida eterna para nós, por que Deus usaria isso para nos matar prematuramente? Nós precisamos olhar para a palavra como ela é, o que Deus quer nos ensinar. Eu quero quebrar mais um paradigma nesse primeiro dia. Nós escutamos assim: o que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E usamos esse versículo erradamente. Está escrito, está, aonde? Carta aos Coríntios. Isso não está dizendo que nós não temos mais encrencas. Isso está dizendo que nós já deixamos de ser um ser morto e já passamos para a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós vamos ter a vida eterna. Já estamos como outras criaturas, não mortas. Mas nós ainda temos umas pendências, que o mesmo Espírito que veio e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, para que saiamos da morte para a vida, possa nos limpar, nos curar, nos libertar dos cativeiros. Mas não é automático. Nada é automático na cruz. A Bíblia fala que Jesus foi para a cruz para salvar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. Quantas pessoas tem no mundo hoje? 7,5 bilhões, mais um pouco. Os 7,5 bilhões estão salvos? Todo o mundo está salvo? Mas Jesus veio para salvar o mundo. E por que o mundo não está salvo? Porque não é automático. Só quem vai à cruz para receber a salvação, encontra essa salvação na cruz. Não é automático. Ele veio também para curar as nossas enfermidades. Pelas pisaduras dele fomos sarados. Nós não adoecemos mais. Não temos mais enfermidade? Crente tem enfermidade, sim ou não? O que fazemos quando adoecemos? Nós vamos à cruz. Meu marido luta com um câncer desde 2002. Pouca gente sabe disso. Pastor Otto já foi submetido a uma cirurgia de câncer de próstata. Pastor Otto já foi submetido a uma radioterapia, porque 5 anos depois voltou a doença. Pastor Otto agora está sendo submetido a uma sessão de terapia hormonal, porque 5 anos depois voltou a doença. E todas as vezes que ela dá sinal de recidiva, sabe o que nós fazemos? Nós vamos para o médico, porque nós entendemos que a medicina é uma dádiva de Deus, mas nós oramos, e oramos, e oramos, e oramos, e Deus faz o que surpreende os médicos. Ele fez um exame, ele estava com um nódulo periretal de 1 centímetro de diâmetro, um tumor, como se fosse uma metástase. Nós oramos, 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 no próximo exame sumiu o tumor. Todas as vezes que adoecemos, nós vamos à cruz. Não é automático, igreja. Não é automático. Não é automática, a cruz não é automática. Você lembra de Jesus, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, curando todas as pessoas que iam a Ele? Todas. Mas para todas as pessoas ele perguntava: o que você quer que eu te faça? Ele podia chegar nas aldeias assoprando o espírito de cura. Por que não? Por que não? Mas não é automático, igreja. Um dia um cego grita no meio da multidão: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que aquele cego queria? Ele queria cura, ele não queria autógrafo, ele não queria fotografia, ele não queria selfie com Jesus. Mas Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Por que Jesus pergunta? Você acha que Jesus não sabia? Porque a cruz não é automática.
Porque o benefício que vem do céu não é automático, tem uma parte que é minha. O que você quer? Eu quero isso. A oração da confissão de fé vai me dar salvação. A oração que pede a cura vai resultar na cura. A oração que rompe com as heranças espirituais vai me dar a libertação dessas heranças. A oração precisa ser feita. Nós precisamos orar, romper, desligar, desmanchar, desfazer. O chamado de Jeremias, qual foi? Eu não passo de uma criança. Quando Deus chama Jeremias, Deus fala para ele: não diga não passo de uma criança, onde eu te mandar você vai. E eu te envio para arrancar, arruinar, destruir e derrubar. E também para edificar e plantar. Não é automático arrancar, arruinar, destruir e derrubar. Tem uma oração para fazer. Tem um pecado para confessar. Tem um link para romper. Eu falei para você que nós não entendíamos assim, eu não entendia assim. Eu entendia que agora eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, passa a régua, passa o apagador, apaga tudo. Eu não preciso orar, eu não preciso confessar, eu não preciso romper, eu não preciso desmanchar, eu não preciso arrancar. Não, mas não é assim. Você se lembra que eu falei para você que é na carta aos Coríntios que está escrito que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo? É para qual igreja que foi escrita essa carta? Para a igreja de Coríntios. E a igreja de Coríntios era uma igreja que já estava com o pé no céu, não tinha mais problemas, as coisas velhas tinham passado, tudo era novo naquela igreja. A igreja de Coríntios é a igreja de maior encrenca da Bíblia. É a mesma igreja. Eles estavam em Cristo? Estavam. Mas eles tinham que fazer algumas coisas ainda. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, ela começa assim. Olha bem o que está escrito aqui. Olha bem. O apóstolo Paulo está escrevendo para a mesma igreja. Ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver alguém que abuse da mulher do seu pai. O que isso significa, pastora? Paulo está dizendo: olha, vocês aí dessa igreja, no meio de vocês, tem fornicação, tem promiscuidade. Pior do que lá fora. Porque chegou ao meu conhecimento, tem gente dormindo com a mulher do pai. A madrasta. Da igreja. É um da igreja que está dormindo com a mulher do pai. E ele continua: estás ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristeceis, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Vocês estão agindo como se vocês fossem acima do bem e do mal. Vocês estão agindo como se não tivesse nada mais para fazer. E ele diz assim: eu, na verdade, é o apóstolo Paulo que está falando, eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, ele não estava em Corinto, por isso que ele diz isso, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente. Paulo está ausente, ele não está em Corinto. Mas ele diz: eu estou presente no espírito, porque Paulo sabe que no mundo espiritual não existe distância. Eu posso concordar com uma pessoa lá nos Estados Unidos em oração. E quando dois concordam na terra, concordância no céu. Não existe distância no mundo espiritual. Paulo diz: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente. Determinei o quê? Que esse cara, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, vamos concordar, ele está dizendo espiritualmente, vamos concordar em nome de Jesus. Pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos concordar o quê?
Versículo 5. Que esse que tal ato praticou seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Diga assim, igreja, olha para mim e diga ai, ai, ai. Diga ai, ai, ai outra vez. Paulo está dizendo o quê? Paulo está dizendo, igreja, chegou ao meu conhecimento que no meio de vocês tem um crente que está fazendo tanta encrenca de promiscuidade, que está dormindo com a mulher do pai. Está aí no meio de vocês. E ele é crente. É uma fornicação gospel que ele está fazendo. E nós temos que fazer alguma coisa. Nós vamos orar. Eu não estou aí, mas eu oro e vocês concordam com a minha oração. Nós dois, em nome de Jesus, vamos orar. Nós vamos orar em nome de Jesus, ele diz. Nós vamos linkar no mundo espiritual, nós vamos concordar no mundo espiritual. Que esse cara que está fazendo isso, seja entregue a Satanás. Igreja, vamos entregar ele para o diabo, em outras palavras. Para que ele, na carne, tenha alguma ação demoníaca. Vamos deixar Satanás tocar nele, matar, roubar e destruir. Para que ele seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, vamos deixar que o diabo coloque ele numa cama, que ele sofra um acidente, que ele perca as pernas. Tem criança aqui, mas eu vou falar, que ele fique broxa. Que ele seja mutilado, corta o amigão dele aí. Para que ele ainda tenha salvação. Porque o que ele está fazendo, ele vai acabar perdendo a salvação. Para que igreja que está escrevendo essa carta, pastor? Para que igreja? Nós vamos quebrar paradigmas, igreja. Nós pegamos verdades que não são verdades. A verdade liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não está falando de sinônimos. Ele não está falando que ele é o caminho e caminho é a mesma coisa que verdade, verdade é a mesma coisa que vida. Não, não, não. Ele está falando de um processo. Você ia por um caminho de perdição, você ia por um caminho de morte, você ia por um caminho de trevas, você ia por um caminho onde você ia ter como fim um lago de fogo de enxofre. Um dia você passa por uma porta, alguém fala para você de salvação, e ali você entrega a sua vida para Jesus, você sai do caminho de morte e entra no caminho de vida. Agora, nesse caminho, você precisa conhecer a verdade. A verdade não é uma filosofia, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Mas a verdade também é a palavra, porque Ele é a palavra revelada. Você entra por um novo e vivo caminho e encontra a verdade. E quando essa verdade passa a ser aplicada na sua vida, não apenas ouvinte, mas praticante dela, aí você encontra a vida abundante. Você vai fechar as portas, vai fechar as janelas. Vai começar a ter um procedimento novo. Eu nasci num lar cheio de encrenca. Quem conhece meu testemunho aqui? Deixa eu anunciar para vocês. Eu trouxe muito material. Muito não, né? Vivi pouquinho. Mas eu trouxe diversificado. Vai estar lá na livraria. Assuntos de libertação, apostila, livro, DVD, CD, está tudo lá. Tem um canal meu no YouTube, um canal oficial. Inscreva-se lá. O nome do canal é youtube.com/c/PRA Tânia Tereza, o meu nome. Por que o canal oficial? Porque tem muito vídeo meu no YouTube, mas no canal oficial tem todos os meus vídeos. E no meu canal oficial, se você se inscreve no canal oficial Pastora Tânia Tereza, cada vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser informado e vai receber. E lá no meu canal oficial tem o meu testemunho também. A minha vida foi uma vida de encrenca.
Eu não nasci num lar cristão, a minha mãe se drogava, o meu pai era um homem promíscuo, abandonou os filhos várias vezes, foi e voltou, foi e voltou. Eu fui abusada sexualmente pelo homem que vendia drogas para minha mãe. Eu tive uma vida tão infame até os 14 anos, que com 14 anos eu queria me tornar uma prostituta. E eu queria me tornar uma prostituta para ofender o meu pai, porque um dia meu pai levou uma prostituta para dentro de casa e dormiu com ela na minha cama, noite de Natal. E naquela noite eu quis matar o meu pai, não consegui, graças a Deus. Depois eu quis me matar, não consegui, graças a Deus. Fui socorrida, fui levada para um pronto-socorro, com os pulsos cortados, sangrando. E eu comecei a fazer um plano naquela noite de me tornar uma prostituta. A ideia era, eu vou me deitar com a metade dos homens da cidade. Depois que eu me deitar com a metade dos homens da cidade, eu vou chegar para meu pai e vou dizer: pai, o senhor ama prostitutas, não ama? O senhor abandonou a família por causa delas. O senhor permitiu que um homem abusasse sexualmente de mim, porque eu era uma criança jogada fora, porque o senhor estava com prostitutas. O senhor trouxe uma para dentro de casa, o senhor não respeitou nem a minha cama. O senhor ama prostitutas, não ama? Pois então o senhor pode me amar agora, porque eu sou uma prostituta também. Essa era a ideia. E no dia que eu fui me apresentar e me oferecer para o primeiro homem, para começar a minha carreira de prostituição, esse homem era um filho de Deus. Esse homem era um servo verdadeiro de Deus, e esse homem me falou do amor de Jesus. E contando a história, você vai escutar, se quiser, no YouTube, ou comprar o material aí, tem livro com meu testemunho. Eu comecei a minha vida cristã ali. Na beira de um precipício, Jesus estendeu a minha mão, a mão dele pegou na minha mão. Agora o meu marido não. Meu marido nasceu num lar cristão. Quando ele nasceu, a mãe dele tinha 45 anos de idade, porque ela teve 10 filhos, ele é o penúltimo dos 10. Então ela não era jovem mais quando ele nasceu. Ela tinha 45 anos e ela se converteu com 15. Então ela tinha 30 anos de crente quando ele nasceu. 30 anos de crente. Não era menininha na fé. Ela foi fundadora de igrejas. Eu vejo a irmã Maria, e eu chamo ela de Mãe Maria, que é a vovó do pastor Anderson. Eu a chamo de mãe, eu falo, eu não tenho mais mãe, eu posso te chamar de mãe? Ela fala, pode. E eu vou muito ao Rio visitá-la. Eu vejo a irmã Maria, eu lembro da minha sogra. Minha sogra era como a irmã Maria, uma mulher de Deus, firme na fé, firme. Criou os filhos tudo no Evangelho. Enquanto não viu os netos tudo convertido, não sossegou. Dona Guiomar era igualzinha a irmã Maria. Filha missionária, eram batistas, a Junta de Missões Nacionais enviavam missionários para o campo missionário. Uma irmã do pastor Otto foi missionária, 30 anos, 33 anos no campo missionário. Todo mundo crente, os filhos criados no Evangelho, os netos criados no Evangelho, todo mundo crente. Foi para essa família que Deus me levou. Ele me tirou das trevas para a luz, verdadeiramente. No fim, a minha família toda se converteu, pelo testemunho de vida meu, pela misericórdia de Deus. A minha família de origem foi ganha para Jesus. Meu pai morreu salvo, minha mãe morreu salva também. Mas o que eu quero te contar nesse final desse primeiro dia, é que eu olhei para essa família do meu marido, quando eu comecei a entender o mundo espiritual. Fazem mais de 30 anos que Deus está me mostrando o que eu vou te ensinar nesses 3 dias. Quando eu comecei a olhar para a família do Otto, eu vi o seguinte: todo mundo crente, todo mundo aos pés do Senhor, todo mundo dando o exemplo, fundando igreja, cuidando de vidas, fazendo missões. Mas todos os filhos homens, os primogênitos homens, morreram prematuramente. Todos. O primeiro filho homem da dona Guiomar morreu com 2 aninhos de idade. Ela estava na roça, lavando roupa,
E a criança começou a ter dor de cabeça lá no meio da água mesmo, minha cabeça, sai minha cabeça, e caiu morta. 2 anos de idade. Provavelmente um aneurisma. O primeiro filho homem da filha mais velha, porque morreu o primeiro homem, aí ficou viva a mais velha mulher. O primeiro filho homem da filha mais velha morreu com 22 anos. Era um menino de ouro. O menino nasceu na igreja, criado na igreja. Foi líder de adolescente, depois foi líder de jovens. Casou com 20 anos. Menos de 20, porque com 22 anos ele tinha um filhinho de 2 anos de idade. Um menino de Deus. Um menino que casou sem ter vida sexual antes do casamento. Ele fez um pacto com Deus. Se bendito é o leito do matrimônio sem mácula, eu não vou ter sexo antes do leito do matrimônio. Eu não vou fornicar, eu vou casar virgem. E ele fez isso, e a moça com quem ele se casou também. Foram criados juntos no meio da igreja, fizeram a corte, não teve beijo, não teve esfrega, não teve bulina, foi ter sexo no casamento. Esse homem está casado, tem um filhinho de 2 anos de idade. Trabalhador. Era mecânico, tinha uma oficina mecânica já bem jovem. E ainda fazia transporte escolar à noite, porque tinha uma turma de jovens da igreja que queria estudar, fazer faculdade em outra cidade. Ele morava em Assis, não tinha faculdade em Assis, aí levava os jovens para Marília. Toda noite uma Kombi com gente da igreja para estudar na faculdade. Ele era o motorista da Kombi. E ele ganhava uns trocados com a Kombi. Com um filho pequeno precisava ter um ganho a mais. E um dia ele arrebenta aquela Kombi na cabeceira de uma ponte. Ninguém tem um arranhão, ninguém. Só ele morre, só ele. Ninguém arranhou. E aí ele morre e deixa um filhinho de 2 anos de idade, um órfão de 2 anos. O primeiro filho homem do outro filho da dona Guiomar, tinha 18 anos, nasceu na roça, tudo de igreja, eu só estou contando a história de crente. Nasceu na roça, o pai tinha uma chácarazinha no meio rural. Desde 5 aninhos de idade ele subia no trator junto com o pai ia fazer serviço de terra, ele ia junto. E aí ele tinha 18 anos. O pai e a mãe estavam em viagem, estavam em Assis, a fazendinha deles era em Boituva, interior de São Paulo. Nós moramos no Rio, eu e meu marido morávamos no Rio, ainda não morávamos em Resende nessa época, nós moramos na capital 20 anos. E toca o telefone lá em casa, no Rio de Janeiro, morávamos em Jacarepaguá, para contar uma calamidade. O rapaz saiu de manhã para tratorar, para fazer um arado de terra, sozinho. Ele mesmo acordava, fazia a comida dele, levava para comer boia fria durante o dia, lá no meio do mato. E o trator virou. E esse moço morreu esmagado embaixo do trator. Pela necrópsia, ele morreu por volta de 1h da tarde. Só de noite, quando ele não volta para casa, que o outro rapaz que estava junto com ele, morando na mesma casa lá, desconfia, por que ele não voltou? Essa hora já era para estar aqui. Escureceu, quando escurece o povo para de fazer o serviço da roça. Por que não veio? Deve estar quebrado o trator, algum problema ele teve, está lá consertando o trator, porque ele era mecânico também. O rapaz pega um cavalo, vai lá, encontra o trator virado, e aquele moço morto há horas embaixo do trator. Queridos, foi um horror, porque nós morávamos no Rio, aí telefona para a gente, nós temos que vir do Rio, até chegar em Boituva, já era tarde da noite, para tirar aquele corpo debaixo daquele trator, para levar para o necrotério, para preparar, para levar para entregar para a família ele morto lá no interior de São Paulo. Só quem passa por isso para saber o que é isso. E foi assim, até chegar em nós. Nós tivemos um filho que nasceu com 4,2 kg, gordinho, rechonchudo. 12 horas depois ele estava morto. Os médicos eram amigos de dentro de casa, almoçavam na nossa casa.
pediatra era amigo nosso, um médico, o auxiliar do médico. Ninguém sabia explicar por que a criança estava morta. Ninguém. Nasceu normal, todos os exames normais, toda a reação normal, mamou, chorou. 12 horas, ele viveu 12 horas. Ele nasceu de manhã, ele morreu de noite. Aí você escuta o povo da igreja, os irmãos que vão te visitar, vão te consolar. Escuta o seguinte: é Deus que levou. A vontade é de Deus. Sim, é Deus que levou, Ele é o Senhor da vida. Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Deus sabe o que faz. Nós não compreendemos a vontade de Deus, mas ela é boa, perfeita e agradável. Teve uma pessoa, eu chorei 3 dias. 3 dias. Você ama um filho já no ventre. Você ama desde que sabe que está grávida. Perder um filho é uma dor em qualquer situação. Eu chorei 3 dias, aí chegou uma pessoa, uma irmãzinha querida do coração. Falou assim para mim: Tânia, você pode ter certeza que Deus livrou você de um sofrimento maior. Você está achando que está sofrendo agora, mas olha para frente. Se você está chorando desse tanto, com 12 horas de nascido, você está chorando 3 dias. Se essa criança tivesse 12 anos, o dia que o Senhor levasse essa criança com 12 anos, não 12 horas, imagina o tamanho do teu sofrimento. Porque você ia ter muito mais lembranças, ia ter muito mais memórias, ia ter muito mais convivência, e o seu sofrimento seria maior. Deus está livrando você de um sofrimento maior, pode acreditar nisso. Agora, queridos, nada disso entrava no meu coração. Nenhuma dessas palavras entrava no meu coração. Porque eu imaginava assim, o Deus da Bíblia, o Deus que eu conheço, o Deus que é amor, o Deus que cura, o Deus que abençoa, não combina com esse Deus que eles estão falando para mim. Porque esse Deus que eles estão querendo me mostrar, então Ele me daria um filho, colocaria no meu ventre, faria minha barriga crescer, faria eu sentir os movimentos dessa criança dentro de mim, me daria ela nos braços, eu compraria o enxoval dela, arrumaria o quartinho, escolheria o nome, daria mamar para ela. Eu lembro que eu beijei o pé do meu filho, pezinho rechonchudinho. Eu beijei a sola do pé dele e eu falei: esse pé vai andar pelo mundo pregando a palavra de Deus. Deus me daria tudo isso para 12 horas depois meu filho estar morto e eu sair do hospital com um caixão e não com uma criança. Eu falei: isso não combina com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o justo florescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, na velhice vai dar frutos. A palavra de Deus fala de velhice para o justo. Aquele justo morreu com 22 anos de idade. Deixou um órfão. A palavra de Deus fala que o justo será recolhido no devido tempo, como um feixe de trigo maduro, em robusta velhice. Isso está escrito no livro de Jó. Robusta velhice é velhice saudável. Aquele rapaz morreu com 18 anos embaixo de um trator esmagado. A palavra de Deus fala que o justo florescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, na velhice. Ainda vai dar frutos para anunciar que o Senhor é reto. Aquele menino era um pregador da palavra. Não combina com a palavra de Deus esses argumentos que eu estou escutando no meio da igreja. Meu pai, me ensina. Me ensina. E o Espírito me levou a entender as coisas que eu vou te ensinar até quarta-feira. Uma coisa é a vida eterna, outra coisa é a vida abundante. A criança que morre com 12 horas de nascida, ela vai direto para a eternidade. Ela é inocente, ela não tem pecado, ela passa da morte para a vida. Mas é vida abundante enterrar um filho 12 horas depois de nascido?
Aquele moço que morreu, a igreja inteira tinha testemunho de quem era aquele moço. Ele foi direto para os braços do Senhor. Mas é vida abundante deixar uma criança órfã de 2 anos de idade? Eu comecei a entender que tem uma diferença entre salvação e vida abundante. E eu fui fazer um mapeamento da família. A minha sogra se converteu com 15 anos. Era uma jovem, e se tinha algum pecado, foi para o altar, entregou. Mas e antes da minha sogra? Como era a história dos pais dela, dos avós dela, dos bisavós dela? Eu fui fazer um mapeamento. E eu encontrei maldade, derramamento de sangue. Eu encontrei um avô que tinha escravos, que cortava a mão de escravos, que tirava sangue na chibata, que chegava em casa e se tinha alguma coisa errada para ele, tinha uma criança escrava dentro de casa, ele enchia um prato de pimenta e falava: come e não derrama uma lágrima, porque senão vai apanhar até sair sangue das costas. Sangue derramado. E eu comecei a falar: Deus tem conexão uma coisa com a outra. E o Senhor começou a me mostrar na palavra que tem conexão. O Senhor me mostrou na palavra que Daniel era santo. Daniel era santo. Mas ele estava num cativeiro fazia 70 anos. E esse cativeiro não era por causa do pecado de Daniel, era por causa das iniquidades dos seus pais. E Deus falou comigo: você não é juíza, eu te fiz juíza para você entender o mundo espiritual. Um homem é traficante de drogas, esse homem fica muito rico, ele tem muito dinheiro vendendo drogas, ele constrói um patrimônio vendendo drogas. E ele tem 2 filhos que são santos, 2 filhos que nunca usaram droga, nunca venderam droga, são crentes, não suportam esse negócio ilícito do pai, querem que o pai se converta, querem que o pai se entregue para Jesus. Mas o pai continua traficando drogas. E quando o pai morre, fica uma herança fabulosa. Prédios, fazendas, automóveis, ações. Quem que herda esse patrimônio desse traficante? Quem? Por que herda? Porque são filhos. A Bíblia diz: sois filhos, logo sois herdeiros. Sois filhos, logo sois herdeiros. A herança não decorre de fazer nada. A herança decorre do fato de ser filho, legítimo herdeiro. Vamos fazer outra hipótese. Um homem é trabalhador, um homem é honesto, um homem de sol a sol está lá na sua terrinha, plantando, colhendo, construindo um patrimônio, e tem 2 filhos vagabundos, são 2 playboys, não querem nada com nada, só gasta. 2 meninos que não merecem nada. O pai é trabalhador e é honesto, e o pai constrói um patrimônio com o suor do rosto dele. E esse homem morre e fica esse patrimônio, quem vai herdar? Por quê? Porque são filhos. Sois filhos, logo sois herdeiros, diz a Bíblia. A herança não decorre de termos feito nada. Decorre só do fato de sermos filhos. Meu Deus, isso é um divisor de águas na nossa vida, queridos, quando entendemos. Porque na cruz do Calvário, nós temos perdão de pecados e temos rompimento das heranças também. Porque Jesus fez-se maldição por nós na cruz. Mas como não é automático, nós vamos tratar isso também. Essa visitação da iniquidade de pais nos filhos é real no nosso meio. Olha para as famílias da igreja. Não estou falando do mundo. Eu não vou te contar uma história do mundo. Eu só vou te contar a história da igreja. Eu vou te contar uma história de ontem à noite para encerrar. O teu pastor é testemunha.
Teu pastor foi me pegar no aeroporto, na madrugada, coitado, levou um chá de aeroporto. Lá em Brasília, alguém embarcou as malas e não embarcou. Tem um povo que resolve sair para jantar. Conexões demoradas, a pessoa está com a mala no avião e ela vai dar uma volta em Brasília e não chega a tempo de embarcar. E aí? Aí tem que tirar tudo que é mala de dentro do avião. Para tirar as malas de quem não embarcou. Isso atrasa às vezes mais de 1 hora um voo. Já estava atrasado, ainda teve essa encrenca. E aí ficamos lá no aeroporto até tarde. Lá em Nova York, 2 dias atrás, uma pessoa achou isso que eu estou te ensinando. Achou no YouTube. E me pediu socorro. Um jovem crente, um jovem juiz, um tumor no cérebro. Já tirou uma parte do tumor, não pôde tirar o tumor todo, porque está muito infiltrado, tem áreas do cérebro que não pode ser tocada. E esse moço, passando por um tratamento invasivo, ele falou: pastor, eu entendi que há uma herança espiritual de morte sobre a minha vida. E começou a contar por que ele entendeu. E aí eu falei: nós vamos orar, você vem, ele está vindo para o Brasil, estaria vindo, já adiantou, aconteceu alguma coisa, está vindo para o Brasil, nós vamos orar, você vai fazer o SILC é um seminário intensivo de libertação e cura, que eu faço de 2 em 2 meses lá no estado de Tocantins, 5 dias dentro de um lugar imerso, recebendo palavra e oração, recebendo palavra e oração. E ele falou: eu vou, pastora. E eu falei: nós vamos orar, você assiste o vídeo, assiste tudo, faz um mapeamento da sua família. Mas o que ele falou já me deu a entender que era herança espiritual que estava acontecendo com ele. E eu falei: nós vamos orar à distância mesmo, porque o caso é grave, o cara está internado, um tumor crescendo dentro da cabeça. Eu mando a mensagem para ele, daí uns meia hora, 1h30 depois, ele me manda uma mensagem chorando, aquelas carinhas de choro: pastora, eu já não estou falando mais, porque o tumor chega na área da fala, está infiltrado, está chegando na área da fala. E eu imediatamente entendi a gravidade, não vou ter condição de orar com esse moço, esperar mais um dia, mais 2 dias. E eu mandei uma mensagem de voz para ele: vamos orar, você concorda em oração, mesmo sem abrir a boca. Você não pode falar amém, você não pode falar eu concordo, mas se você concordar no seu espírito, diga no seu espírito: Deus, eu concordo, bate na madeira aí da cama para eu entender que você está me ouvindo. E fizemos isso, fizemos às 3h20 da madrugada de anteontem, ele lá no hospital, sem fala, em Nova York. E eu orei aqui no Brasil, oramos em concordância. Qual não foi a minha surpresa ontem, quando eu desembarco, que eu abro as mensagens dentro do carro do pastor Anderson, está lá a mensagem dele: pastor, os médicos estão enlouquecidos. Ele estava mandando uma canção, ele tocando violão e cantando. Queridos, eu não vou falar para você do que eu não tenho vivido. Eu não vou falar para você do que não é real. Não é história de carochinha. Todos os dias tem uma resposta de Deus dentro daquilo que Ele tem nos ensinado. Eu vou terminar agora, nós vamos orar. Eu vou cobrir a sua vida, a sua casa, a sua família. Porque o diabo vai fazer tudo para você não estar aqui amanhã. Ele vai fazer tudo para impedir a sua vinda. Porque a sua vinda pode mudar a sua história e a história da sua família. A Bíblia fala: edificarão cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração. Essa história, se for entendida por você, e se você estiver aqui até o último dia, quando nós vamos orar, você vai poder falar: a minha vida foi uma antes e outra depois. Coloque-se de pé.
Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho Jesus, nós entregamos diante do Teu trono de graça tudo aquilo que falamos, Pai. E nessa noite em especial, o Senhor me deu uma estratégia, Pai, para falar sobre quebra de paradigmas, porque nós queremos ser um odre novo, Pai, para receber o vinho novo dessa palavra. Nós queremos o novo do Senhor, nós não queremos ficar arraigados naquilo que não muda a nossa história, Pai. Nós queremos sim, Senhor, abrir o nosso entendimento, ter não apenas a letra, mas a vida em abundância que o Senhor pode nos dar. Por isso, Pai, pelo Teu Espírito Santo, continua ministrando ao coração dos Teus filhos. Continua ensinando aos Teus filhos nessa noite, fala com eles poderosamente. E na autoridade que há no nome de Jesus, eu proíbo qualquer ação maligna para impedir a vinda dos Teus filhos nos dias de amanhã e depois de amanhã. Em nome de Jesus, eu ordeno fora tudo aquilo que vem para atrapalhar. Em nome de Jesus, eu proíbo qualquer interferência das trevas para bloquear a Tua vinda. E eu digo, venha. Nós como igreja declaramos, você virá. E vindo, você vai entender e vai aprender as coisas do reino dos céus. E a tua história será transformada pelo poder da palavra. Declaramos isso em nome de Jesus. O nome dessa igreja é Vitória em Cristo. E é em Cristo que a nossa vitória virá. Nós nunca vimos Jesus perder uma batalha. E mais essa, veremos com os nossos olhos, contemplaremos a vitória do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Se você concorda, diga sim, amém. Sim, amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor.